Oi, gente, tudo bom? Então, hoje, novamente, não vou conseguir ligar a câmera, porque a internet aqui em casa tá muito instável ultimamente. E aí eu abri o microfone, né? Abri. E aí eu tô com medo de abrir o microfone e acabar ficando ruim o áudio ou algo do tipo. Mas beleza, vamos lá. Essa é a última aulinha do ano que eu vou dar para vocês. E é realmente a última aula do ano de 2020, né? E é a última aula da programação que eu vou dar, beleza? É uma aula bem extensa. E aí, o que que eu fiz? Eu deixei alguns tópicos com uns vídeos no YouTube que tem resolução de exercício, tem outras pessoas conversando sobre esse assunto, que é interessante também, né? A gente ouvir assuntos de fontes diferentes. Porque às vezes é uma abordagem diferente, às vezes falam uma coisa que eu não falei, e assim, um estalo que você entendeu muito melhor depois de ver daquela forma. Enfim, é sempre bom a gente receber informações do maior número de fontes possível, né? Exatamente para a gente ampliar nosso aprendizado e, enfim. Mas vamos ao que interessa. Na aula de hoje, e por que que eu fiz isso? Eu falei e não falei por quê. Porque essa aula é muito extensa e tem muito conteúdo de equilíbrio químico. Tem muitos temas que são braços do equilíbrio, sabe? Então aqui eu vou destrinchar muito bem o equilíbrio químico, essencialmente, né, o conceito de equilíbrio e as questões que são mais simples, mas tem outros tópicos como hidrólise salina, produto de solubilidade, solução tampão, funcionamento de indicador ácido-base, como chama? Equilíbrio da ionização da água, enfim, tudo isso é importante saber, porque às vezes é um detalhezinho que vai influenciar em determinada questão. Só que, como o nosso tempo é restrito, eu deixei alguns videozinhos para vocês verem depois, aí vocês colocam lá no 2 vezes do YouTube e acompanham a resolução de exercício e a explicação, beleza? Então, vamos começar a aula falando sobre qual é o conceito de equilíbrio químico. E, primeiro de tudo, a gente tem que pensar nas condições para que o equilíbrio ocorra, certo? Então, primeiro de tudo, aprendendo uma classificação nova de reações químicas. Nós temos a reação reversível e a reação irreversível. Um processo reversível é um processo que ocorre e desocorre. Então, por exemplo, a água. Eu posso congelar a água e depois posso descongelar a água. Então, o processo de fusão e solidificação, ele é um processo reversível, certo? Depois que eu congelo a água, eu não fico com a água permanentemente congelada para sempre, certo? Um processo irreversível é um processo que você não consegue voltar às condições iniciais de forma alguma, certo? Como, por exemplo, uma reação de combustão. Para eu voltar o CO2 para etanol, é todo aquele processo de novo de a fotossíntese tem que acontecer para ocorrer a fixação do carbono, não é literalmente a reação inversa, certo? Eu não consigo transformar os produtos em reagentes novamente, certo? Então, a reação de combustão não é uma reação reversível. Até porque, se fosse reversível, a gente teria o quê, né? Descoberto. Não sei o que a gente teria descoberto. Seria uma revolução, imagina. A gente conseguir voltar com que a gasolina que a gente queimou para alimentar o carro volte a ser gasolina, depois que a gente já queimou ela. Nossa, mãe, ia ser assim,
Nossa! A mesma coisa com o etanol. Imagina se a gente não precisasse ficar fermentando lá a cana-de-açúcar para poder produzir etanol. Era só pegar o CO2 e a água que você liberou depois que você queimou o etanol e transformar ele de volta em etanol. Nossa, mãe, eu acho que desbancava um monte de indústria química aí. Mas beleza. Então, essas são as reações irreversíveis. As reações irreversíveis, a gente não consegue converter os produtos novamente nos reagentes. O que ocorre na reação reversível? Uma reação reversível é aquela que se processa simultaneamente nos dois sentidos. Essa palavra aqui é bem importante, ó. Vou até grifar ela. Simultaneamente nos dois sentidos, certo? No sentido direto, que é a reação onde os reagentes estão formando os produtos, e no sentido inverso, que é quando os produtos começam a formar os reagentes, certo? Então, um exemplo que é muito comum da gente ver é a reação de síntese da amônia. A síntese da amônia, essa reação é uma reação que acontece num processo industrial, e aí a gente tem que, para ter um bom rendimento, ou seja, para a gente ter uma boa produção de amônia, existem condições ideais para isso acontecer. Mas numa reação reversível, uma coisa que a gente tem certeza é que nunca vai acontecer 100% de conversão. Porque a partir de determinado momento, quando você tem uma quantidade de produto, esse produto começa a reagir formando reagente, certo? Então, esse é o conceito de reação reversível e irreversível. Muito importante para a gente pensar no equilíbrio químico, que a gente vai falar sobre agora. O equilíbrio químico, essencialmente, vai envolver reações reversíveis, que, ao atingir determinada concentração de produto, a reação inversa vai ocorrer junto com a reação direta, certo? Aqui, a gente tem um gráfico. Aqui, a gente tem um gráfico que mostra a velocidade da reação de acordo com o tempo, certo? Inicialmente, a gente tem uma alta velocidade de reação para a reação direta, que é o V1, certo? E essa reação, essa velocidade de reação, ela vai diminuindo, porque eu não sei se vocês lembram da aula de cinética química, a gente viu que a velocidade de reação é uma função da concentração dos reagentes, certo? E a partir do momento que a gente tem um consumo de reagente, a concentração deles vai diminuir. Se a concentração deles diminui, a velocidade também vai diminuir. Então, quando eu tenho um consumo de reagente, essa velocidade da reação diminui. Em contrapartida, quando eu tenho a formação de produto, eu começo a ter uma velocidade de reação inversa, certo? E quanto mais produto eu formo, maior fica essa velocidade da reação inversa, certo? E aí a gente está naquela situação onde temos uma reação direta ocorrendo simultaneamente com a reação inversa. O equilíbrio é estabelecido a partir do momento que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. E a partir desse momento, como a gente vai ter uma mesma velocidade para as duas reações, as concentrações de reagentes e produtos ficam constantes, certo? Aí, como eu falei anteriormente, nenhuma das duas reações vai se processar por inteiro, nem a direta, nem a inversa. Então, a gente não vai ter uma conversão, um rendimento de reação lá da estequiometria de 99%, de 100%, porque o equilíbrio é estabelecido e os produtos começam a formar reagentes. E aí aqui eu tenho os dois gráficos mais recorrentes que relatam o equilíbrio, né? Que a gente vai ver nas reações de equilíbrio, que é o gráfico de velocidade de reação, onde a gente tem a velocidade da reação direta alta inicialmente, ela vai caindo, e a velocidade da reação inversa nula no início, quando eu não tenho produtos, e ela vai aumentando até que as duas se igualem e se estabeleça o equilíbrio, beleza? E a concentração, e o gráfico de concentração por tempo, que a gente tem
o consumo dos reagentes e a formação dos produtos até que se atinja o equilíbrio quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, e a partir desse momento, as concentrações dos reagentes e dos produtos ficam constantes, beleza? Então, nós temos esses dois gráficos. Então, assim, para a gente arrematar geral esses pontos mais importantes sobre equilíbrio químico, temos que a reação é reversível e é representada por uma seta dupla. Eu não coloquei aqui, ó, a seta dupla da reação reversível. Vou até destacar. Ah, errei. Vou até destacar aqui, ó. Essa é a seta dupla. Uma seta vai indicar a reação direta e a outra seta vai indicar a reação inversa, beleza? Então, temos indicada pela seta dupla, temos a concentração de reagentes e produtos constante, a velocidade igual das duas reações, direta e inversa, e aí aqui a gente tem uma situação muito importante para algumas questões mais teóricas, certo? O que ocorre no equilíbrio? O equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico, ou seja, macroscopicamente não acontecem mudanças no sistema. E quais são as propriedades macroscópicas? A densidade da solução ou do meio, né? A massa, a concentração, a cor, essas características que você vê no grande, certo? Você vê no Becker, por exemplo. Becker é aquele recipiente que a gente usa no laboratório, que é como se fosse um balde, entre aspas, mas aí ele é menor, né, do que um balde, óbvio. E onde a gente coloca as soluções e tal, dependendo da reação, dá para fazer a reação no Becker mesmo. Mas, então, essas propriedades que a gente consegue verificar dessa forma, elas não se alteram durante o equilíbrio. Porém, ocorrem mudanças em nível microscópico, em nível molecular. Porque a nível molecular, a evolução da reação continua ocorrendo. E o que é a evolução da reação? É o que a gente viu em cinética. As colisões, a energia que tem que ser suficiente para a colisão ser efetiva e a reação ocorrer, a formação de complexo ativado para poder ocorrer a transformação química, ocorrer a reação, e todos esses processos, eles ainda ocorrem, certo? Não é, por exemplo, como eu ia dar um exemplo aqui, mas esquece o exemplo que eu ia dar. Enfim, ignora a última frase que eu falei, só falando mesmo sobre as propriedades microscópicas, que não vai ser no microscópio que você vai conseguir ver uma molécula, mas se você for olhar a nível molecular, as reações ainda vão continuar ocorrendo, certo? Mesmo que as concentrações sejam constantes. Outra coisa importante é falar que o equilíbrio químico só pode ser atingido em sistemas fechados, porque não pode ocorrer perda de energia para o ambiente. Na verdade, são sistemas isolados, né? Não pode ocorrer perda de energia para o ambiente. Por exemplo, se for uma reação gasosa, a reação vai ocorrer, só que os gases vão se perder se o sistema não for fechado, certo? Então, você precisa manter aquelas moléculas ali naquele sistema, sem troca de energia com o meio externo, para que o equilíbrio possa ser atingido. Aí que eu coloquei uma tirinha, estou chegando ao equilíbrio. Metade do que eu como está me matando e a outra metade está me mantendo acordado. Então, aí ele estabeleceu um equilíbrio entre ficar acordado e comer coisas que não deixam ele acordado, porque imagino o que ele está comendo, né? Enfim. Agora falando sobre uma parte mais quantitativa do equilíbrio químico, que é a constante de equilíbrio. Aí a gente tem uma reação genérica, né? Que é o A mais B formando C mais D. Aqui é uma reação reversível, que tem a seta dupla. E a gente vai considerar, nesse caso,
que é uma reação elementar, ou seja, como a gente já viu lá em cinética química. Na reação elementar, os coeficientes estequiométricos correspondem à ordem da reação, beleza? E aí, a partir disso, a gente vai ter essas expressões para velocidade, né? A velocidade 1, que é a velocidade da reação direta, e a velocidade 2, que é a velocidade da reação inversa, beleza? Aí aqui a gente tem a constante de velocidade da reação 1 e a constante de velocidade da reação 2. Lembrando que essas constantes são dependentes da temperatura, certo? E aí, multiplicado pelas concentrações dos reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos, porque é uma reação elementar, então a ordem de reação é igual aos coeficientes estequiométricos, beleza? E aí, a gente viu que nas condições de equilíbrio, a velocidade 1 é igual à velocidade 2, beleza? A partir disso, a gente iguala essas duas expressões e isolamos as constantes de velocidade, certo? Então, aqui a gente vai ter uma razão entre as constantes de velocidade. E essa razão vai ser igual a isso aqui, que no equilíbrio vai ser constante, porque as concentrações são constantes no equilíbrio, certo? Então, dessa forma, essas concentrações expressas em mol por litro, dividido os produtos sobre os reagentes, elevado aos coeficientes estequiométricos, nós chegamos nessa relação aqui. Então, a gente pegou essa relação das constantes de velocidade e substituiu pelo que a gente vai chamar de constante de equilíbrio, beleza? Constante de equilíbrio. E aí, como esse Kc vai ser a razão de K1 sobre K2, que são as constantes de velocidade, eles também vão depender da temperatura, assim como esses dois Ks aqui. É importante frisar também que cada reação possui sua própria expressão para constante de equilíbrio. E aí a gente vai ver isso melhor nos exemplos, mas a gente vê aqui que a expressão para constante de equilíbrio está relacionado à carinha que a equação tem. E também se a reação é elementar ou não, porque aqui a gente tem as ordens das reações, beleza? Então vamos lá. Vamos escrever as constantes de equilíbrio para cada uma dessas reações, então. Para a letra A, cadê? Para a letra A gente vai ter o dióxido de enxofre reagindo com o oxigênio, formando o trióxido de enxofre, beleza? E a constante de equilíbrio dessa reação é 9,9 vezes 10 a 25. Esse Kc tem um valor relativamente alto, certo? A gente tem um 10 elevado a 25, beleza? E aí, agora, analisando a letra B, a gente vê o nitrogênio, o gás nitrogênio, mais o gás oxigênio, formando o monóxido de nitrogênio. E a constante de equilíbrio dessa reação é 1 vezes 10 elevado a menos 30, que nesse caso é um valor baixo, muito baixo, certo? Pensa que são 30 zeros antes da vírgula no número, beleza? Então, é um número bem baixo. Aí que a gente tem essa expressão para constante de equilíbrio, certo? E aí a gente vai escrever a expressão da constante de equilíbrio de acordo com a reação química, certo? Então, aqui nós temos a concentração dos produtos elevado ao coeficiente estequiométrico, certo? Ó, aqui na letra A, a gente tem o produto trióxido de enxofre elevado a 2, que é o coeficiente estequiométrico dele, dividido pelas concentrações dos reagentes elevado ao coeficiente estequiométrico. Então, aqui nós temos o dióxido de enxofre elevado a 2, vezes o oxigênio elevado a 1, beleza? E aí, o exercício deu pra gente que isso aqui é igual a 9,9 vezes 10 a 35. Exercício não, porque isso aqui é só um exemplo mesmo, não é uma questão em si, é só para a gente discutir o valor que essas constantes de equilíbrio
tem em relação às espontaneidades da reação direta ou da reação inversa, certo? E aí a mesma coisa para a letra B, monóxido de nitrogênio elevado ao quadrado dividido por gás nitrogênio vezes gás oxigênio. Lembrando que esses colchetes indicam concentração molar. Então, a gente vai substituir esse SO3 dentro do colchete pela concentração de SO3 em mol por litro. Ok? Beleza. Então, aqui a gente tem a constante de ionização da reação letra B, que é igual a 1 vezes 10 a menos 39. Aqui eu escrevi errado, não é 39, mas tudo bem, não vai fazer diferença. Isso aqui é só para a gente ver os valores e ver o que acontece quando a constante é muito alta ou quando a constante é muito baixa. Beleza. Analisando essa expressão aqui e vendo que esse valor aqui é muito alto, a gente sabe que numa razão, né, o valor do numerador e do denominador vai influenciar no valor da resposta final, sendo que, se a resposta final for muito grande, tem duas opções. Ou o numerador é muito grande, ou o denominador é muito pequeno. Então, o que a gente pode tirar de conclusão para a constante de equilíbrio da letra A? Como ou o numerador é muito grande ou o denominador é muito pequeno, a gente sabe que sempre teremos mais produto do que reagente quando o valor da constante de equilíbrio for muito alto, beleza? O contrário acontece na letra B, certo? Para que a gente tenha uma resposta da razão como um valor baixo desse, 1 vezes 10 a menos 30, a gente precisa que o numerador seja um número muito pequeno ou o denominador seja um número muito grande. Ou seja, a gente vai ter mais reagente do que produto. Porque quando eu tenho mais reagente, esse termo aqui é maior, beleza? E aqui, nesse caso, quando eu tenho mais produto, o numerador é maior, certo? O SO3 ao quadrado é maior. E aí, a partir disso, a gente vai poder analisar os gráficos de mais uma forma, né? A gente vai poder tirar mais uma informação dos gráficos, que é exatamente o valor de Kc. Quando o valor de Kc é maior do que 1, a gente tem que a concentração dos produtos fica maior que a concentração dos reagentes, certo? Porque a fórmula de Kc é concentração dos produtos elevado aos coeficientes estequiométricos dividido pela concentração dos reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos. Beleza? Seguindo essa linha, se a concentração dos reagentes fica maior que a concentração dos produtos, a gente sabe que o Kc é menor do que 1, porque a reação inversa é mais favorecida. Nesse caso aqui, a reação direta é mais favorecida. Aí aqui ele até colocou essa representaçãozinha das setas maiores na direção da reação que está mais favorecida. E quando o Kc é igual a 1, isso quer dizer que a concentração dos produtos é igual à concentração dos reagentes. E as reações ocorrem com a mesma intensidade. Ou seja, a mesma quantidade, existe a mesma quantidade de produto e reagente naquele sistema. Agora, resolvendo uma questão rapidão aqui. Reagindo 1 mol de N2O4, inicialmente puro, em um sistema fechado a 100 graus Celsius, obtém-se 0,52 mol por litro de NO2. A gente já tem a reação ali, direitinho. E precisamos calcular a constante de equilíbrio da reação nessa temperatura. Para poder resolver essas questões, a gente sempre vai usar esse quadrinho, que é o quadrinho onde a gente tem os reagentes, os produtos, início, reage, forma, né? Porque o reagente vai reagir, vai ser consumido, o produto vai ser formado e as quantidades no equilíbrio. Deixa eu fechar a janela aqui que tá passando um carro de som na frente da minha casa. Beleza. Então, o que o enunciado deu pra gente?
que no início a gente tem 1 mol por litro de N2O4, e no final, e ele é inicialmente puro. Então, aqui eu tenho 0 mols por litro de produto. Ele falou também que no final a gente obtém 0,52 mol por litro de NO2, certo? E pediu para a gente calcular a constante de equilíbrio dessa reação. Beleza. Se no final eu tenho 0,52 mol por litro de NO2, isso quer dizer que foram formados 0,52 mol por litro. Que no final eu vou ter nos produtos o que eu tinha no início, mais o que foi formado durante a reação. E a partir disso, fazendo um cálculo estequiométrico aí, a gente sabe que a quantidade de N2O4 que reagiu, os mols de N2O4 que reagiu, foi metade dos mols de NO2 que foi formado, por estequiometria, certo? Então, o que reagiu de N2O4 foi 0,26 mol por litro. No equilíbrio, a gente vai ter a quantidade que a gente tinha inicialmente, menos a quantidade que reagiu, certo? Porque essa quantidade que reagiu foi o que virou NO2. Então, no equilíbrio, nós temos 0,74 mol por litro de N2O4. Então, as concentrações no equilíbrio são essas aí, certo? Em mol por litro. Esqueci de pôr a unidade, eu vou pôr antes de colocar o material no Drive. Agora a gente vai ter que chegar nessa expressão para poder calcular a constante de equilíbrio a partir das concentrações, certo? A gente sabe que o Kc é igual à concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos. Temos, então, que Kc vai ser igual à concentração de N2, que é o produto aqui, elevado ao quadrado, que é o coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração de N2O4, elevado a 1, porque aqui o coeficiente estequiométrico é 1, ok? Então, agora eu substituo essas concentrações pelos valores e nós chegamos no valor de Kc 0,3654 para essa temperatura, beleza? É assim que a gente vai resolver as questões. Eles vão dar informações suficientes para a gente completar esse quadrinho e aí conseguimos calcular o Kc. Agora aqui um adendo rapidão que eu vou falar isso aqui, porque eu coloquei uns vídeos lá para vocês verem depois sobre a constante de equilíbrio a partir da pressão. Quando a reação é gasosa, a gente pode verificar a quantidade de cada componente a partir da pressão parcial deles. A pressão parcial de cada gás, ela vai dizer a quantidade, não vai dizer a quantidade, mas assim, a pressão não é uma grandeza que mede a quantidade, mas no caso de gases, ela representa o quanto daquele sistema é formado por aquele determinado gás, certo? Que a gente tem uma pressão total e a pressão parcial vai representar a contribuição desse determinado componente do sistema para aquele sistema, certo? Então, a gente pode escrever a constante de equilíbrio a partir dessa pressão parcial, que a gente vai conseguir medir a extensão da reação, quanto que foi formado, quanto que foi consumido, a partir da pressão parcial, que vai variar enquanto a reação estiver ocorrendo, enquanto não tiver atingido o equilíbrio, certo? E aí a gente vai poder relacionar a constante da pressão com a constante da concentração por meio dessa relação aqui, sendo que esse ΔN corresponde à variação do número de mols considerando as substâncias gasosas, certo? Como Kp, assim como Kc, não varia com concentração, vai variar só com a temperatura, certo? Que é o que está falando aqui neste quadrinho. E a pressão total também. A pressão total também faz variar o Kp, desculpa. Beleza. Tem um videozinho disso no final. Vocês, por favor, assistam, porque eu passei muito rápido aqui, tá? A gente já tá com meia hora de aula aí. Beleza. Agora vamos falar sobre uma parada que é, assim, essencial. Se tem uma coisa que cai
em questão objetiva sobre equilíbrio é sobre deslocamento de equilíbrio, que basicamente vai mostrar para a gente que tudo tende a voltar para o estado de menor energia sempre, porque o equilíbrio, ele é ali um estado com uma energia baixa, sabe? Não tem uma energia muito alta, até porque as energias estão sendo trocadas ali dentro do sisteminha. Então, a gente sempre vai querer voltar para um estado de equilíbrio, que é um estado de baixa energia, beleza? Só que esse equilíbrio ele pode ser perturbado. Como que ele pode ser perturbado? Por modificações do sistema. Posso colocar mais reagentes, posso colocar mais produtos, posso tirar reagente, posso tirar produto. Posso aumentar a pressão, posso diminuir a pressão, posso aumentar a temperatura, posso diminuir a temperatura, posso colocar catalisador, posso, sei lá, posso colocar água, posso para diluir o sistema. Várias situações que podem acontecer, certo? E aí, essas situações, elas vão perturbar o equilíbrio. E a gente chega, então, no princípio de Le Chatelier, que é um nome chique, só para falar que se uma perturbação é aplicada no sistema, ele tentará reduzir o efeito dessa perturbação. Ou seja, a gente sempre que ocorrer alguma coisa, ocorrer alguma perturbação no equilíbrio, o sistema vai se alterar para poder reduzir o efeito dessa perturbação. Beleza? Para poder diminuir essa alteração que a perturbação causou. Vamos ver como que cada uma dessas questões aqui vai influenciar, então, no nosso equilíbrio, deslocando o equilíbrio para a reação direta ou para a reação inversa. O efeito da concentração é quando você aumenta a quantidade de reagente, aumenta a quantidade de produto ou diminui um ou o outro, beleza? Como a gente vai sempre tentar anular o efeito da perturbação, o que vai ocorrer é a reação direta vai acontecer de forma mais presente, né? Aquela questão do KC, que é maior, então a gente vai ter mais produto do que reagente, mais ou menos isso. Quando eu adiciono mais produto, eu vou querer que esse produto seja consumido para formar reagente, certo? Que a gente sempre vai querer o efeito inverso. Então, se eu adiciono o produto, que é essa segunda setinha aqui, se eu aumento a concentração de N2, eu adiciono o produto, eu vou deslocar o equilíbrio para a esquerda, certo? Que é o efeito inverso do que eu fiz, certo? Eu consumi isso aqui. Se eu adicionar isso aqui, eu vou ter que consumir ele. Agora, se eu tirar alguma coisa, se eu tirar o N2O4, mais uma vez, o NO2 vai ter que reagir para formar N2O4, porque eu sempre vou ter que tentar anular o efeito da perturbação, certo? Beleza, o efeito da pressão. O efeito da pressão está relacionado com a variação de volume que é causado pela reação. Porque a gente sabe que os gases, eles vão ter um volume dependente da pressão e da temperatura, certo? Pelaquela fórmula, PV é igual a nRT, certo? Então, o número de volumes que a gente diz é quantos mols de gás existem em cada lado da reação. Quantos mols de gás existem nos reagentes e quantos mols de gás existem nos produtos. E aí a gente tem que lembrar que quando eu aumento a pressão, meio que eu comprimo as moléculas, né? E elas ficam mais próximas umas das outras. Então, elas vão procurar ocupar o menor volume possível. Logo, quando eu aumento a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio para o lado que tem o menor número de mols de gás. Porque um mol de gás ocupa um volume fixo. Eu acho que é 22,4. Gente, eu não lembro esse valor, de verdade. Eu sei que é um valor fixo que um mol de gás tem de volume, certo? Então, quando eu aumento a pressão, eu vou tentar diminuir esse volume. Como?
reagindo, favorecendo a reação que vai para o menor número de volumes. Então, por exemplo, aqui, se eu aumento a pressão nesse sistema, eu vou tender para a reação direta, porque aqui eu tenho 2 mols de gás e aqui eu tenho 1 mol de gás, beleza? Agora, o contrário ocorre se eu diminuo a pressão. Eu desloco o equilíbrio para o lado de maior volume. Então, se eu aumento a pressão, desculpa, aumento a pressão, tudo bom? Deu um erro aqui. Se eu diminuo a pressão, eu desloco o equilíbrio para a reação de formação de maior número de volumes, maior número de mols de gás. Beleza? Aqui é mais um exemplinho, certo? Nesse caso, se eu aumentar a pressão, eu vou deslocar no sentido da reação inversa, porque aqui eu tenho menos volumes. Se eu diminuir a pressão, vai ser na reação direta, que aqui eu tenho mais volumes de gás. O efeito da temperatura está relacionado ao calor absorvido ou liberado pela reação, ou seja, está relacionado ao ΔH da reação. E aí o ΔH da reação vai informar para a gente se a reação direta é exo ou endotérmica, certo? Exotérmica é quando ela libera calor, ou seja, quando o ΔH é negativo. Quando o ΔH é negativo, a reação direta é exotérmica e a reação inversa é endotérmica. Porque se, por exemplo, pegando essa reação aqui de síntese da amônia, se eu tenho que o processo direto é exotérmico, para que a reação inversa ocorra, eu preciso consumir essa energia que foi liberada, certo? Então, quando a gente tem um aumento de temperatura, a gente desloca o equilíbrio no sentido do endotérmico, porque quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a disponibilidade de calor do sistema, né? A disponibilidade de energia do sistema, e para poder ocorrer o efeito inverso, a gente tem que consumir esse calor que foi fornecido. E como que a gente consome esse calor que foi fornecido? Absorvendo calor pela reação endotérmica. Então, quando eu aumento a temperatura, eu desloco sempre no sentido endotérmico, para poder absorver esse calor que foi fornecido pela temperatura. O contrário ocorre no caso da diminuição da temperatura, que é quando eu desloco o equilíbrio no sentido do exotérmico, para poder liberar o calor que foi, entre aspas, retirado pela diminuição da temperatura, certo? Então, sempre pensar nesse equilíbrio do se eu tirei temperatura, eu tenho que fornecer temperatura, né? Tipo, a reação vai deslocar o equilíbrio no sentido de fornecer temperatura. Só que aí, para fornecer temperatura, vai ser no sentido de liberar calor, beleza? E aí aqui eu coloquei os esqueminhas das reações, né? Uma reação exotérmica direta e uma reação endotérmica, né, direta. E as relações de temperatura aumentando e temperatura diminuindo. Agora o efeito do catalisador. Aí está um detalhe, o catalisador não vai deslocar o equilíbrio, porque o catalisador ele não vai mexer no quanto de reagente é formado ou no quanto de reagente é consumido ou formado. Ele vai influenciar apenas na velocidade da reação, certo? Influencia na velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação, como a gente viu na aula de cinética química, beleza? Só que, se ele aumenta a velocidade da reação, ele vai fazer com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Então, aqueles gráficos lá no início da aula, aqui. O catalisador faria com que o tempo de equilíbrio fosse menor, certo? O tempo de equilíbrio começasse aqui, ó, porque as reações iam ocorrer numa velocidade mais rápida. A mesma coisa aqui. O tempo de equilíbrio ia ser menor, porque as concentrações iam atingir as concentrações de equilíbrio mais rapidamente, certo? E aí aqui, eu esqueci de excluir esse slide. Aqui é mais uma coisa que eu vou passar muito rápido, porque eu já estou estourando o tempo da aula. E tem mais vídeo lá na frente para vocês assistirem, porque eu falei que essa aula é pesada, e aí eu queria destrinchar bem o início dela para poder
dá uma base boa e cinética, e esses outros detalhes, né, esses outros braços do equilíbrio, vocês assistem às aulas e tem bastante exercício na lista também para vocês praticarem, ok? Mais uma vez, a lista está muito grande e vocês fazem só o que vocês... e os exercícios são parecidos, então você já fez um exercício que parece com aquele, você entendeu muito bem aquele exercício, não precisa fazer o outro que é parecido, beleza? Só lembrando esse detalhezinho aí também. E aqui falando sobre o equilíbrio químico em solução de eletrólitos. O que acontece? Quando a gente põe um ácido na água, quando a gente põe um sal a gente vai falar daqui a pouco. Desculpa. Quando a gente põe um ácido na água, ele dissocia, certo? Ele ioniza, ele libera H+. E essa liberação de H+, vai estar relacionada a uma constante, certo? E aí essa constante vai dizer para a gente qual que é a força do ácido. Quando a gente tem um ácido forte, por exemplo, HCl, ele é completamente dissociado na água, certo? Então, a gente pode falar que o Kc dele tem um infinito, porque aqui, ó, nesse equilíbrio aqui, essa concentração vai ser zero. Se isso aqui é zero, uma divisão por zero tende ao infinito. Uma divisão por zero não existe. Mas ela é um número muito pequeno, né? Porque, tipo assim, quanto menor for o denominador, maior vai ser o resultado da divisão, né? Maior vai ser o resultado da divisão. Agora, se eu dividir por zero, que é tipo o menor número que existe, vai ser infinito, que é o maior número que existe. Compreende? Beleza. Então, é isso. É isso. Eu esqueci de mudar aqui, que não é Kc, né? Que é Ka. Que aqui nesse quadrinho tem explicando o que são as constantes de ionização dos ácidos e da base, certo? Que segue essa carinha aqui. E é sempre bom lembrar que os ácidos polipróticos apresentam mais de uma constante de ionização. E, como eu falei anteriormente, porque vão dizer para a gente quanto de H+ foi liberado ou quanto de OH- foi liberado. Nesse caso aqui, a gente tem que o ácido cinílico é muito mais fraco que o ácido perclórico. O ácido perclórico tem um Kc muito maior. Se o Ka é maior, o numerador vai ser maior, então a concentração de H+ vai ser maior. Pensando no contrário para cá, né? Aqui é vezes 10 a menos 10, então o numerador vai ser menor, o denominador vai ser maior, e ele não está tão dissociado, então não tem tanto H+ assim no meio, beleza? Falando agora sobre o equilíbrio iônico da água, muito importante, falei disso na aula de pH e de pOH, e é por isso aqui, ó, que o pH mais o pOH é igual a 14. Mais uma vez, digo para vocês para assistirem vídeos sobre equilíbrio iônico da água, porque eu realmente estourei aqui o limite de tempo de aula já. Mas aqui coloquei o caminho para você chegar a qual que é o valor de kW, que é a constante de ionização da água. E isso vai ser muito utilizado na hidrólise salina. Tem 2 vídeos de hidrólise salina para vocês assistirem, mas eu coloquei esse slide aqui para uma questão de ter a teoria mesmo, sabe? E também vai abordar o que a gente falou anteriormente sobre bases fracas e bases fortes. A gente vai precisar saber o Kb, vai precisar saber o Ka, para poder determinar o pH das soluções salinas. Porque normalmente a gente acha que quando a gente coloca um sal na água, ele vai ser neutro, certo? Porque a reação de neutralização é o ácido mais base dando sal mais água. No entanto, quando a gente tem uma base fraca ou um ácido fraco, não necessariamente eles vão ficar completamente dissociados, que foi o que a gente viu aqui, certo? Nem sempre os ácidos estarão completamente dissociados, e o mesmo ocorre para as bases. Então, se eu tenho uma base forte e um ácido fraco, que formam um sal, né? Porque ácido e base sempre vai formar sal, eu vou ter um pH maior, né? Um pH mais básico, porque o ácido não vai estar completamente dissociado.
ok? Mas tem os 2 vídeos lá para vocês assistirem. Eu sei que eu corri muito nesse final, mas foi por causa de tempo mesmo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Adorei gravar essas aulas, né, nesse segundo semestre aí, acompanhando vocês um pouquinho, e espero que dê tudo certo nos vestibulares, estou torcendo muito, muito por vocês, e, enfim, é isso, espero ter ajudado vocês nesse caminho aí para conquistar o sonho de vocês de conseguir entrar numa universidade, e essa é minha função total aqui, tentar ajudar vocês o máximo que eu conseguir, beleza? Espero que tenha sido eficiente essa tentativa de ajuda, e é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Aqui estão os links de várias aulas para vocês assistirem, ok? Eu sei que é loucura, não precisa assistir tudo, mas essas que estão em negrito, por favor, eu peço, por favor, assistam, ok? Porque são importantes. Tem bastante exercício na lista, já expliquei qual que é o rolê dos exercícios. E muito obrigada por mais essa aula, galera. Mais uma vez, boa prova para todo mundo.